Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Deus seja louvado em todo o tempo, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, Pai. Venha a nós o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu, Senhor. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e com isto eu peço perdão por todas as nossas ofensas. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos do mal. E eu peço somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos, nós vamos continuar aqui em Deuteronômio, capítulo 31, e estamos quase a terminar Deuteronômio. Glória a Deus, amados. Vamos então começar a leitura. Espero que vocês estejam bem. E, amados, que oremos uns pelos outros mesmo. Deuteronômio 31. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor seu Deus e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que seus filhos, que não conhecem estas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados.
Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: estas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. Interessante, amados, que nada está fora do conhecimento de Deus. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Nun, com as seguintes palavras: seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo e em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos para que eu lhes fale diretamente, e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mau aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, daquilo que digo. Que meu ensino deixa sobre vocês como chuva. Que minhas palavras se derramem como orvalho. Caiam como chuva sobre a grama. Como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor. Exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo o tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo? Não é Ele o Pai de vocês que os criou? Não foi Ele que os fez e os estabeleceu? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Isto aqui, amados, é a música que Deus deu a Moisés para que Moisés escrevesse
E então o povo, quando começasse a pecar, eles iriam saber esta canção. Porquê? Porque eles iriam cantar esta canção de geração em geração. E nós sabemos que a música, além de ficar automaticamente ou de maneira fácil na nossa mente, ela demora para sair. A música é assim. Eu acho interessante aqui que, pois o povo de Israel pertence ao Senhor, Jacó é a sua propriedade especial. Vocês sabem que o nome Jacó passou a ser Israel, ok? Não deixou de ser Jacó, mas começou também a ser Israel. E amados, interessante que hoje existe Israel. E é interessante mesmo que esse nome serve para eles se lembrarem daquilo que o Senhor fez. O nome Israel vai fazer com que eles entendam de que o Senhor os tirou do Egito. Que levou para o Egito na altura de José, tirou da terra do Egito, da escravidão, etc. Vai lembrar de toda a história só por ter este nome aqui. Cercou-os e cuidou deles, protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas asas, sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Então, mas Moisés não guiou? Pois é, mas Moisés era guiado por quem? Por Deus. Então, Moisés fazia aquilo que Deus queria. Então, só o Senhor guiou, sim. Nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Bazã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum, termo carinhoso para Israel, não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. E é isto que acontece muitas vezes connosco. Quando tudo está bem, quase sempre significa que nós estamos prestes a pecar. Quando achamos que tudo está bem, que estamos... quase sempre significa que nós estamos prestes a pecar. Porquê? Porque nós somos maus. Parece que só conhecemos a Deus quando tudo está errado, né? Quando está mal. Deus, por favor. Depois Ele livra-nos. E quando nós estamos bem, então aí pecamos novamente. Oh, amados, que Deus nos faça estar nele em todo o tempo. Provocaram seu zelo adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demónios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou. Esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou. Provocado à ira por seus filhos e filhas, disse: Eu os abandonarei. Veremos o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram meu ciúme adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata. Pois minha ira arde como fogo e queima até às profundezas da terra. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendeia os alicerces dos montes. E isto é a ira de Deus. Amontoarei calamidades sobre eles e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal.
Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa, a espada trará a morte. Dentro dela, o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até a sua lembrança dentre os povos. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Amados, quando diz aqui temi, receei que eles fizessem isso. Okay? Eu pensei que eles iriam fazer, então eu não fiz em conformidade. Não é temido no sentido de eu tive medo. Ok? Interessante, amados. Deus seja louvado. Lucas 12, 8 a 34. Eu lhes digo a verdade. Quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Lembrem-se, amados, que Cristo Jesus fazia milagres e os fariseus, mestres da lei, etc., diziam que ele fazia os milagres pelo poder de Satanás. Então, quem fazia os milagres, na verdade, não era Jesus pelo seu próprio poder, não. Era o Espírito Santo. Então, Jesus diz isto aqui. Quem me aceitar, quem me reconhecer, eu também reconhecerei na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar, aqui será negado diante dos anjos de Deus. Depois diz, quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Amados, biblicamente falando, e aqui eu vou dizer biblicamente falando, nós vemos esta questão de só uma coisa existe para que não haja mais perdão dos pecados e a pessoa ainda esteja viva. Ok? Biblicamente falando, isto está aqui a dizer que quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, ou seja, quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. E na Bíblia mostra apenas uma coisa pela qual a pessoa deixa de ter perdão. Ok? Aqui, blasfemar contra o Espírito Santo pode ser com palavras? Pode, claro. Mas aqui está a falar mais, obviamente, de atitude. Nós vemos em Hebreus 10, 26, vemos em Hebreus 4, 6, ou 6, 4, eu acho que 4, 6. Nós vemos em 2 de Pedro 2, 20. Nós vemos em 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, ou 1 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Ou seja, nós temos muitos textos que falam sobre esta questão. E a questão sempre é esta: negar aquilo que o Espírito Santo faz de maneira verdadeira, de coração. Por exemplo, alguém que foi participante do Espírito, que esteve incluído, que sabe da lei, que sabe, obviamente, da Bíblia Sagrada, e essa pessoa voluntariamente rejeitar tudo. Ok? Isso é blasfemar do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. É dizer que o Espírito Santo... Então é isso que está aqui a dizer. Mas não é a pessoa sair temporariamente ou estar mal. Não. Estamos aqui a dizer uma pessoa que realmente diz assim: não quero mais. E que realmente saia completamente do meio da igreja, ok? Essa pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Nós atualmente temos vários cantores considerados gospel que estão a ir para o pecado, vários pecados obviamente, mas para o pecado da homossexualidade principalmente. E muitos deles, obviamente, que estão a fazer isso, eles estão a rejeitar
totalmente o Evangelho. Não apenas por fazer isso, eles próprios falam isso. Não quero mais isso. Ok, então, em Romanos 1 diz porque é que as pessoas se tornam assim. Se tu não sabes, lê Romanos 1 e tu vais entender. Amados, isto é muito sério. Por isso é que nós temos que entender que a obediência é um ato de gratidão nosso. Nós agradecemos a Deus por isso, obedecemos. Não é por peso, ok? Se eu não obedecer. Não, amados, é um ato de gratidão. Para que nós não sintamos peso na lei, na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz assim: amar a Deus é isto, guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são difíceis de guardar. Pois não, amados, sabes porquê? Vocês sabem porquê? Por causa de Cristo Jesus. Ele enviou o Espírito Santo para que nós não estejamos órfãos. É o próprio Espírito Santo que nos leva a Cristo. Como é que nós blasfemaríamos dele, rejeitando com os nossos atos? E que eu falo, a pessoa que blasfema realmente contra o Espírito Santo, essa pessoa é aquela pessoa que decide realmente eu não quero mais Cristo. Ela diz isso na sua vida e ela segue isso e realmente nunca mais volta. Não é aquela pessoa que fica magoada por alguma coisinha ou aquela pessoa mais frágil. Não estou a falar dessas pessoas. Estou a falar do apóstata mesmo. Aquele que deixou a fé totalmente. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governos e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem como dirão. Amados, qual é o contexto? Jesus está a dizer aqui, em relação a quê? Quando vocês forem julgados, já está a falar para os seus discípulos, e está a dizer, quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão. Jesus está a falar para aqueles judeus ali que estavam com ele, obviamente, já que seguiam a Cristo. E ele disse, não se preocupem com o modo que vocês vão falar ou que vocês vão dizer quando vos colocarem num julgamento nas sinagogas, nos tribunais, diante dos governantes, das autoridades. Não se preocupem com isso. Okay? Está a falar deste contexto. Pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Normalmente as pessoas tentam fazer aqui uma coisa que é não, eu não preciso de ler a Bíblia porque quando eu tiver que falar o Espírito Santo vai me dar as palavras certas. Oh, tolo! A Bíblia diz que nós temos que manejar bem a palavra dele. A Bíblia diz que nós temos que ter sensibilidade com a palavra dele. Como é que alguém que não lê vai sequer entender sequer o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Quem Deus é, se nós formos à essência? Não vai entender. Ele vai achar alguma coisinha, e como acha que é muito espiritual, vai dizer que é o Espírito Santo. Amados, a Bíblia Sagrada é a revelação completa daquilo que tu e eu necessitamos de Deus para nós. Ela foi totalmente revelada e selada, vou dizer isto assim, por meio de Cristo Jesus. E tu e eu compreendemos, não porque tu e eu somos muito inteligentes, não tem nada a ver com isso, mas nós compreendemos porque o Espírito Santo nos faz compreender. O Espírito Santo nos faz compreender a Bíblia Sagrada e ela expressa, ela é a vontade de Deus expressa, escrita. Então, amados, com isto aqui nós podemos nos alegrar. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo o tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Glória a Deus, amados. Que isto seja mesmo nossa mente, amados. Eu entendo que em todo lado do planeta, ter bens para muitas pessoas significa que realmente aquela pessoa é abençoada, é próspera, mas, amados,
E aqui no Brasil, por exemplo, se alguém tem um carro novo, as pessoas vão comentar. Eu não sei se aqui no Brasil, posso dizer aqui na cidade é assim. Quase que a pessoa é definida pelo carro que tem, né? Em Portugal não. Uma pessoa que até pode ter muito dinheiro. Isto normalmente, ok? Há sempre exceções em todos os casos. Mas lá, por exemplo, nós não ligamos tanto a isso. Então uma pessoa pode ter muito dinheiro e ter um carro de 1999. 1999 não, porque saiu uma lei que esses carros não podem andar dentro de algumas cidades. Então, por causa da emissão do CO2, mas dos gases do próprio combustível. Mas, então a pessoa não liga muito a isso. Por exemplo, empresários com muito dinheiro, eles andam de ônibus, eles andam de trem, ok? Não existe esta, esta altivez. É assim, não existe, existe sim, mas não existe culturalmente, ok? Aqui existe culturalmente essa questão, aqui Brasil, pelo menos na cidade onde eu estou, existe culturalmente essa parte aí. Oh, aquela pessoa tem um carro, uau, olha o que ela conseguiu, uau, tem DR. Antes do nome dela tem DR, que significa então que é uma pessoa de bem por ser um doutor. Ah, olha aquela pessoa. Amados, o que se interessa? A pessoa que quer mostrar tanto o que tem, mas olha, cuidado, guardem-se de todo o tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. E agora, se eu estivesse com vocês, eu diria assim: oh, repitam este versículo. Cuidado, guardem-se de todo o tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Glória a Deus, amados. Porque estando em Cristo, nós temos tudo o que é suficiente. Porque estando em Cristo, nós vamos ter sanidade mental para trabalhar, para fazer as coisas de maneira coerente. E como é que tu podes estar em Cristo realmente? Como é que isso é possível? Por meio da Bíblia Sagrada. Não existe outro meio. É o Espírito Santo que te leva a ler a Bíblia Sagrada. Então, Jesus lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então? Quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltou-se para seus discípulos. Voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com coisas maiores? Amados, vocês não sabem o quanto eu amo isto aqui. Eu lembro-me, agora eu vou contar uma coisa mais intensa, pelo menos pessoalmente. Eu lembro-me quando o meu pai terrestre, urgentemente, do nada, teve que ir para o hospital, ficar internado e tudo mais. Eu lembro de estar com a Sara e com a minha irmã dentro do carro. Obviamente nós estávamos tristes,
Meu pai não tinha morrido ainda aí. E, amados, eu li, e depois eu falei com a minha irmã, claramente, olha, mano, é assim, nós não sabemos nada. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer altura, Deus é que sabe de tudo. Então, mano, foi o que eu disse. E nós estávamos muito tristes mesmo. Abatidos, né, com aquela situação toda, incógnita e tudo mais. E eu disse à minha irmã, mana, vamos ler a Bíblia, vamos ler Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Ok, nós lemos. E amados, eu parei neste versículo aqui, que está lá no Sermão da Montanha também, em Mateus 6, 33, 34, por aí. E vejam o que isto diz, amados. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Então eu disse à minha irmã, mana, não estejas inquieta. Não é para estarmos inquietos. Vamos sim estar tristes uns com os outros pela situação em si, mas não vamos estar inquietos, preocupados, ansiosos. Vamos descansar. Amados, eu não teria essa confiança, vou dizer desta maneira, se eu não tivesse na Bíblia antes disso. Ok? Se eu não tivesse dia após dia a ler a Bíblia com vocês, por exemplo, eu não teria essa confiança. E isso é dom de Deus, que Ele dá a todos por meio do Espírito, por meio do Espírito Santo. E a minha irmã relaxou. Ela descansou, claro, nós estávamos tristes com aquela situação, não ficámos apáticos, não é isso. Mas não ficámos ansiosos, não ficámos preocupados, embora tristes mesmo. E eu lembro-me quando eu recebi a notícia que o meu pai terrestre tinha morrido, o meu irmão, a minha irmã, basicamente toda o pessoal chegou lá a casa, Sara e eu estávamos em casa, e o pessoal todo chegou lá a casa. O meu irmão então deu-me a notícia e a minha irmã disse, mano, pelo menos o pai já não está a sofrer mais. Esse pensamento, amados, é maravilhoso. Eu ver a minha irmã e ela continua, claro, a tristeza, ela é assim mesmo, nós temos que viver com isso mesmo, mas alegres em Cristo. Mas eu lembro que a minha irmã disse isso e eu pensei, oh, glória a Deus, glória a Deus. E ainda hoje ela põe uma postura tranquila em relação a isso. Então não foi algo vão, mas a palavra quando toca, ela muda verdadeiramente. Esse comentário de pelo menos não está mais a sofrer, as pessoas muitas vezes dizem erradamente. O nosso pai terrestre, ele era cristão, ok? Ele estava em Cristo, ele lia, meditava, orava regularmente, nós falávamos regularmente sobre Deus, ok? E o Evangelho, puro, simples, ele conheceu. Então, a minha irmã disse, claro, pelo menos ele não está a sofrer mais com a vida de sofrimento mesmo. Mas muitas vezes as pessoas dizem isso a alguém que não é cristão, sobre alguém que não é cristão. Alguém morre que não é cristão e a pessoa diz, oh, pelo menos não está mais a sofrer. A questão é, nós podemos ter essa esperança, mas podemos ter essa esperança, amados, em relação àqueles que estão em Cristo. Claro que nós não sabemos o último segundo da pessoa e tudo mais, ok. Mas nós podemos dar essa esperança às pessoas quando a pessoa que morreu estava em Cristo. Morreu em Cristo Jesus. A pessoa que morre sem Cristo, amados, o sofrimento dela não acabou. O sofrimento dela acabou de começar. Então, se nós não formos atentos a isso, nós podemos dizer várias heresias e as pessoas não se vão converter ao verdadeiro Evangelho. Porque nós vamos colocar um paninho sobre aquilo. Não digas nada. A Bíblia diz que quem morre sem Cristo vai para o inferno. Mas não digas nada. Ok? Nós temos que ter sensibilidade. E tudo isso, amados, que eu estou aqui a falar, vem, está e permanecerá
em nós por meio da Bíblia, por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, por meio de Deus. Ninguém, por mais que preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida. E se não podem fazer uma coisa tão pequena como esta, acrescentar mais um bocadinho, de que adianta se preocupar com coisas, com as maiores, com as coisas maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham, nem fazem suas roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo, pois não têm Deus. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Quais coisas? Essas coisas suficientes, comida, bebida, ok? Vestimento. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Amados, está a dizer o quê? Ok, vocês que são gananciosos contrariam totalmente isso. Vocês não entendem gananciosos, gente com tendência para a ganância. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa tendência, né? Mas pessoal com tendência para a ganância, não, vocês não entendem, vendam os vossos bens e deem aos necessitados. Dessa maneira vocês vão entender que não necessitam de dinheiro, mas que então vocês têm Deus e isso é suficiente. Com isso, vocês ajuntarão tesouros no céu. Não é por vender, é muito mal interpretado. Nós temos, não só a Igreja Católica, atenção, mas várias pessoas que fazem trabalhos sociais e fazem aquele trabalho social de maneira como se fosse uma acho que a palavra é barganha mesmo, com Deus, tipo, Deus, olha, estou a vender aqui isto, então tu vais me dar tesouros no céu. Amados, não é esta a intenção é gratidão, a intenção é entender que Cristo Jesus é-nos suficiente. Seu tesouro estará guardado. E outras pessoas dizem assim, Cristo Jesus é suficiente, então não precisamos de comer, de vestir, de beber. O que é que nós acabamos de ler? Em que sentido, amados, é que nós estamos a falar? Qual é o contexto? Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Salmos 78, 32 a 55. Ainda assim continuaram a pecar, não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas. Por isso reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, isto é um salmo de Asaf, amados. E Asaf, aqui ele está a relembrar daquilo que Deus fez, dos acontecimentos, ok? Tudo isso. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Eu acho interessante que diz aqui, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Mas, na verdade, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança, e, no entanto, ele foi misericordioso. Perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles.
pois se lembrou de que eram simples mortais. Passam como o vento, que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada? Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. Ele transformou os rios em sangue para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedras. Isto aqui está a falar do gado do Egito, essa parte do Egito, ok? E os rebanhos dos egípcios aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles. Não lhe poupou a vida, mas os devastou com a peste. Aqui não se lembraram, os israelitas não se lembraram dos sinais que Deus fizera, e ele está a recordar desses sinais, ok? Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude da terra de Cã, mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Quando nós andamos guiados por Deus, nós estamos seguros, amados. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos, levou o povo até à fronteira de sua terra santa, à região montanhosa que para eles conquistou. Amado, só uma curiosidade, aqui está correto, ok? À região, aqui à fronteira, a meu ver, claro, tem que ter acento também. Então eu sublinho aqui e depois, permitindo Deus, eu mando lá para o comitê de tradução da nova versão transformadora. Diante deles, expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança. Estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Amados, nós estamos a ler isto em Deuteronômio. Quase a terminar Deuteronômio, mas Deuteronômio. Interessante. Provérbios 12, 21 a 23. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo o tipo de dificuldade. Como assim, amados? Nenhum mal vem sobre os justos. O que é que isso significa? Nenhum mal vem sobre os justos? Duas coisas aqui. Em primeiro lugar, Antigo Testamento tinha muito esta questão de se tu és justo, então tu tens bênção apenas. Se por acaso desobedeceres, ficarás com maldição. Novo Testamento já não é assim, amados. Em Antigo Testamento nós também vemos que não é bem assim, mas a percepção que o pessoal tinha era essa. E Deus muitas vezes fazia mandamentos simples de entender, algo desse género. Se vocês obedecerem, têm bênção. Se vocês não obedecerem, têm maldição. Ok? Mas nós, no Novo Testamento, nós vemos uma completa diferença nesta questão, amados. Ter bens materiais ou tudo mais não significa que a pessoa esteja em Cristo. Antigo Testamento provavelmente significaria que a pessoa era obediente à lei. Ok? É interessante isto aqui. Atualmente tu és cristão, aqueles que são cristãos, nós somos cristãos, mas aquela pessoa que é cristã, ela tem sofrimento sim. Ela tem sofrimento sim, como qualquer outra pessoa. A vida, coisas não estão aquém de Deus, ou seja, não estão alheias a Deus, mas Deus diz, olha, a vida é assim. Paulo fala isso. Embora o corpo envelheça e tudo mais, o meu interior, o meu espírito se vivifica. Paulo está a falar exatamente dessas questões. Paulo fala que Timóteo tinha frequentes doenças no seu estômago, creio eu. Então, amados, o que é que isso significa? Significa que nós estamos isentos de todas essas coisas, todo tipo de mal? Não, amados. Não significa isso, amados. Nós, estando em Cristo, nós estamos a pregar o Evangelho de que todo ser humano estava a caminho do inferno, mas Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que crê no Filho único
não morra eternamente, mas antes tenha a vida eterna. Ok? Então quando diz nenhum mal vem sobre o justo, duas coisas aqui. Em primeiro lugar está a falar na questão, muito dessa questão do Antigo Testamento, ok? Da velha aliança. A nova aliança é completamente diferente nesse sentido, ok? Antigamente, por isso é que os discípulos perguntaram assim: Senhor, se o rico não se pode salvar, quem é que pode? E Jesus respondeu: Pois é, nenhum homem pode, somente Deus pode salvar a pessoa. Entendem? Porquê? Porque riqueza significava bênção. Atualmente, riqueza de bens mesmo. Atualmente não é assim. Não quer dizer isso. Claro que nenhum bem está fora da dádiva de Deus, obviamente. Mas reparem, porque é que os maus tanto prosperam? No Antigo Testamento também acontecia isso, né? Mas nós vemos, uau, aquela pessoa é tão má e ela está com tanto dinheiro, está a viver uma vida maravilhosa. E tudo. Amados, porque nós não temos que estar com os nossos olhos nesta vida apenas. Claro, temos que vivê-la. Mas temos que vivê-la apontando e fazendo sempre que possível, claro. Sempre, essa é a nossa intenção, em todo o tempo, ser alvo de gratidão a Deus. Ok, aquela pessoa vive completamente para Deus, ok? E nós não podemos espiritualizar coisas que são carnais e nós não podemos fazer de maneira carnalizar algo que é espiritual, ok? Mas nós somos um só. Neste caso, eu sou carne, mas também sou espírito, né? Então eu sei que minha carne luta contra o espírito, meu espírito contra a carne, mas existem coisas que são apenas espirituais, existem coisas que apenas são carnais. Eu alimento-me, fisicamente falando, eu como por causa da minha carne. A Bíblia diz: o estômago é para os alimentos e isso vai perecer. Então eu alimento-me fisicamente por causa da minha carne. Isso não é espiritual. Mas quem é que dá o alimento? Deus. Então acaba por ser espiritual a questão do alimento, mas o alimentar mesmo, de eu consumir, e eu preciso para quê? Por causa da minha carne. Ok? Nós temos que entender essa parte aí. E com isto, a nossa mente ela vai ela vai abrindo. O cristão pode ou não perder a salvação? Amados, para nós, para a nossa visão, sim. Sim, a Bíblia é clara. Isso eu já falei nesta live mesmo. Se tu não viste, puxa para trás. Falei dessa questão, principalmente na parte de blasfémia contra o Espírito Santo. Ok? Amados, mas na visão de Deus, o cristão não perde salvação alguma, porque a pessoa só é cristã. Deus já sabe aqueles que vão ser salvos. Ele já definiu isso antes sequer da fundação do mundo. Então, amados, Deus, por isso é que nós temos que ser gratos. Não foi por algo que tu fizeste. Não foi por algo que tu fizeste. Deus escolheu-te antes da fundação do mundo para te salvar. Como é que tu sabes se és realmente um escolhido? Porque eu leio a Bíblia. Não, não é apenas por isso. Tu sabes que tu és realmente escolhido se tu permaneceres até ao fim. A Bíblia é clara nisso. Quem permanecer até ao fim, esse será salvo. Por isso é que essa oraçãozinha que muitas igrejas fazem, quem quer receber Jesus no coração, ela na verdade ela não é uma oração cristã, ela é uma oração diabólica, porque ela mente às pessoas. Eu agora recebi Jesus, nunca mais venho à igreja. Amados, nenhum mal vem sobre o justo. Nós sabemos isto. No mundo terão aflições. O que é que são aflições se não mal? Ok, temos este ponto aqui. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Aqui, amados, está a falar na questão de temores. Eu quero que vocês se lembrem que quem teme a Deus não teme o mundo, porque o temor de Deus está sobre ele. Então ele teme a Deus e então o mundo é nada. Ele não tem medo de nada, porque ele teme a Deus. E quem teme o mundo não teme a Deus. A pessoa que teme o mundo, que é muito ansiosa e medrosa das coisas deste mundo, é porque ela não teme a Deus.
Ou seja, a pessoa que não teme a Deus, ela continua em pecado. Ela continua na sua própria mentalidade, no seu próprio achismo. Como é que um TDAH, uma ansiedade, uma preocupação vai ser maior do que Deus? Não vai, amados, não é. Não é. Simeão, mas isso podem ser por vários fatores, sim, mas se queres falar de fatores, Deus está no fator acima de todos os fatores, ok? Amados, nós fomos chamados para vivermos em paz. E para nós vivermos em paz, nós temos que obedecer. Porque se tu desobedeces, nós temos que obedecer. Porque se tu desobedeces e eu desobedeço, eu vou viver com medo. Ai, Deus, eu... Entendem? Então, nenhum mal vem sobre o justo. Que tipo de mal? O mal por causa do próprio pecado. Esse mal não vem. Se a pessoa não está em pecado, então a pessoa pode dizer todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. E o que é amar a Deus? Guardar os seus mandamentos. Ok? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vê, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Ou seja, quem? Quem é que ama a Deus? Aquele que é chamado por Ele. Mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. E enfrentam mesmo. Nesse ponto aí, enfrentam o tempo inteiro. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. Muito interessante isto aqui. O sábio não se gaba de seu conhecimento. Glória a Deus, amados. Meus amados irmãos, permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Ok, eu ainda estou aqui. Só que isto saiu a câmera, não consigo voltar, eu acho. Ok, vamos ver aqui. Ok, acho que não vai dar. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós, amados, e até ao dia de amanhã, se Deus permitir. Consegui? Não, ainda não consegui. Ok, até amanhã, se Deus permitir. Glória a Deus em todo o tempo. Amém.